Eu sou a Amanda, seja bem-vindo ao canal. E aqui a gente fala sobre filosofia, psicanálise e a gente destrincha um pouquinho dos pensamentos pensantes que nos acometem dia após dia. Nesse canal a gente vai abordar alguns temas, como esse livro novo que chegou aqui, eu vou lê-lo para que a gente possa falar sobre. Mas eu quero trazer algumas reflexões que eu fiz lendo Uma História do Mundo, que se trata de como se formou a primeira cidade, como nasceu o primeiro Deus único, como foi inventada a culpa. Também quero trazer aí as reflexões de Marco Aurélio, estoicismo, para quem não sabe, que fala sobre várias coisas muito interessantes. Eu até grifei algumas partes para que a gente possa conversar sobre. É meio impossível até você não grifar quase a página inteira, porque que mente brilhante a desse Marco Aurélio. Eu falei Marco Antônio, da onde que eu tirei Antônio? Enfim, Khalil Gibran foi uma indicação da Lucelena. Lucelena me acompanhou por muito tempo durante a minha jornada sobre pensamentos pensantes. Ela me trouxe muitas reflexões. Admiro muito o trabalho de Lucelena Galvão. E eu cheguei no Khalil Gibran através dela. De fato, Gibran é muito interessante. E a gente pode até estar abordando alguns assuntos que Gibran traz, algumas reflexões e tal. Mas hoje, eu acho que para um primeiro vídeo, eu acho que seria interessante a gente começar a ir dissecando sobre essa sociedade contemporânea, né, sobre uma lente filosófica e psicanalítica, já que a psicanálise aí é o meu ofício. E a filosofia acaba sendo um grande apoio, né? E se você veio do Instagram, por favor, me sinalize aqui. Eu acredito que o espaço que o YouTube oferece é muito interessante para que eu consiga abordar e aprofundar um pouco mais nos temas, já que os vídeos de 3 minutos não estão sendo suficientes para minha pessoa. E é exatamente sobre isso também que eu quero falar, né? Sobre esses estímulos, essas informações, porque a gente nunca teve tão anestesiado e distante da nossa própria essência quanto a gente vê, né? Eu sei que eu tenho pouca idade, mas eu me lembro, assim, do mundo antes da internet, porque eu entrei na internet tarde, por mais que eu tenha... Eu tenho 25 anos, tá? Mas, mano, eu fui ter o meu primeiro celular com 17 anos, tá ligado? Então eu fazia outras coisas, enquanto os meus amigos estavam ouvindo suas músicas e por dentro das novidades dos popstar e tal, que eu andava com uma galera interessante no ensino médio, assim, que não tinha nada a ver comigo. E então eu sempre estive meio que por dentro, né, desse mundo de consumo, assim. E eu lembro, assim, que eles falavam sobre os youtubers e tal, grandes nomes da época. Eu nem vou saber mencionar, mas sei lá, época do Felipe Neto, sei lá. Porque eu não tava nem aí pra nada. Eu ficava na minha. Cara, o máximo que eu tinha de acesso, assim, era tipo assim, a gente tinha internet em casa, mas eu sempre fui um pouco mais voltada pra leitura. E quando eu tinha acesso à internet, eu utilizava ela para coletar coisas para que eu pudesse estudar depois. Eu sempre pensava no depois. Vou pegar tais informações para que eu consiga desenvolver algo depois. Então, eu sempre conseguia pegar informações para que eu conseguisse desenvolver alguma escrita, para que eu, enfim, explorasse a parte da imaginação, sabe? E não ficasse tão imersa no consumo. E quando não era isso, era pra explorar. Eu lembro, cara,
Eu era muito doido, porque eu pegava a parte da escrita, que eu gostava muito, e ia pesquisar sobre banda, sobre a galera que tocava. E eu ficava muito nesse mundinho, então, tá ligado? Tinha cadernos sobre as bandas. Tipo, eu tinha um caderno só da minha banda favorita da época, que era Slipknot, que foi a banda que me integrou no metal. E depois veio outras, mas essa foi um marco muito grande, assim, na minha vida. E eu tinha cadernos onde eu escrevia tudo sobre a banda, porque eu era muito fascinada, assim. Hoje em dia o Sid Wilson aí é casado com a filha do Ozzy. E tem até uma filha. Enfim, isso não é pra, esse canal não é pra isso. Mas... Então tinha essa diferença, sabe? De consumo já. E... eu sempre observei meio de longe, assim. E fui vendo. Eu fui acompanhando, assim. Porque... inevitavelmente isso tudo gira em torno, né, dessa crise de identidade, desse esgotamento do sujeito, da terceirização do pensamento. E a gente vive até uma parada muito paradoxal, né? Que a gente nunca esteve tão cercado por essas informações. Então a gente acaba não sabendo entender quando que termina a gente para começar o outro. E isso acaba se misturando, porque com o imediatismo de hoje em dia, meio que a gente não tem mais um momento conosco apenas. Até para sair num parque, a gente leva o celular. Então perde-se um pouco desse momento de contemplação, sabe? O celular, a internet acaba nos roubando um pouco por conta desse imediatismo. E sempre foi uma coisa, assim, que de certa forma me incomodou um pouco, porque eu tenho até alguns amigos que falam, ah, Amanda, eu não respondo sempre e tal, tipo, justificando uma parada que eu também faço, tá ligado? Tipo, cara, fica na boa, porque eu também demoro pra caramba pra responder. Que às vezes eu entro no meu mundinho e eu fico, né? E que eu também não cobro isso de ninguém, não. Pra mim não faz sentido. E quando alguém me cobra isso, eu acho estranho, assim, tipo, cara, tenho coisas pra fazer, sabe? Enfim, não quero entrar nesse mérito, porque senão começa a falar demais. Enfim, ó. Mas na Sociedade do Cansaço, o Han, ele traz, né? O Han é um filósofo, não é esse o nome dele, mas eu acho muito complicado falar os primeiros dois, eu vou deixar escrito aqui. Mas ele é um filósofo sul-coreano e ele argumenta, né, que a gente deixa pra trás uma sociedade disciplinar baseada no dever e na coerção externa para entrar na sociedade do desempenho, que é baseada no poder e na positividade tóxica. E tem essa exploração, né, que não vem necessariamente de uma figura de autoridade opressora, de um escritório necessariamente, mas ela acaba vindo de nós mesmos. A sociedade do capital e da hiperprodutividade, ela nos convence de que nós somos empreendedores de nós mesmos e absolutamente livres. Mas o que a gente faz com toda essa liberdade, né? E muitas vezes, essa tal de liberdade, ela é apenas uma coleira de ouro muito bem disfarçada. E é meio que é um imperativo de estar sempre otimizando a própria vida e produzindo um conteúdo ou resultados que gera indivíduos exaustos, incapazes de lidar com o silêncio, com o tédio e com a contemplação passiva. Então a gente vive a todo momento, assim, esperando a próxima notícia, esperando, sei lá, esperando algo, sabe? A gente vive nessa ansiedade, a gente vive nesse depois, né? A gente, de alguma maneira, a gente acaba sendo condicionado a viver no futuro. E perde um pouco dessa contemplação. Perde um pouco desse olhar ao redor
de estar em silêncio. Na minha casa, por exemplo, não tem sofá, não tem TV, e as pessoas que vêm aqui acham isso estranho. Como assim você não tem objetos que matam tempo? Não, eu não tenho. E eu sou feliz nisso, porque o tempo que eu estaria vendo, tipo, que eu chamo eu não tô julgando se você faz isso. O problema é teu, a vida é tua. Mas da minha vida, no meu mundo aqui, eu prefiro muito mais utilizar o meu tempo para ler um livro, para pintar alguma tela, para simplesmente às vezes para ficar parada olhando os meus gatos dormirem, que às vezes eu fico no ócio, no silêncio. Eu vou escrever, que eu escrevo bastante. Eu vou estudar, que estudar para mim não, isso é até outra questão que eu quero trazer para este lugar aqui, que a escola, ela ensina você que estudar é algo chato, que estudar é algo tediante. Ela te condiciona que o estudo tem que ser sofrido, mas não é assim. Não precisa ser assim, sabe? Mas isso é papo para outro vídeo. Então, utilizar desse tempo que a gente usaria matando tempo, consumindo, para que a gente consiga criar, entende? Para que a gente saia dessa roda. Até os próprios conteúdos, assim. Foi um dos grandes motivos, assim, que me impulsionou a começar a criar, de fato, porque eu estava consumindo conteúdo de gente muito maneira, que se alinhava com os pensamentos que eu tinha, e eu não estava criando. Eu estava só consumindo. Consumir é legal em certa instância, mas até quando você vai ficar nessa posição se você também tem o poder de criação? Que medo é esse de ser visto que você tem? Sabe? Às vezes uma mínima coisa que você fala, uma mínima frase que você diz, desperta e abre conexões e você consegue se conectar com pessoas verdadeiramente. A gente nunca esteve tão carente de conexões quanto a gente está hoje, cara. É muito difícil você ter conversas profundas ou conversar sobre muitas coisas hoje em dia, que as pessoas, elas parecem viver com pressa sempre, tá ligado? A própria rede social reflete isso, espelha isso. Vídeos de 3 minutos que você precisa fazer um gancho, que você precisa envolver a pessoa de alguma forma, que você precisa reter a pessoa, porque senão a pessoa simplesmente passa o teu vídeo e nem quer saber o que você tá falando, ela só quer se anestesiar, que ela não aguenta mais, entendeu? E ela não consegue perceber isso, porque é uma coleira tão bem disfarçada que ela acaba te condicionando a você viver numa passividade do caramba, entendeu? E, cara, não tem por que a gente viver nisso. E sob uma ótica do Lacan, ele fala, né, sobre... Ai, meus olhos estão cansados, só um momentinho. O Lacan, ele traz esse desejo do homem e o desejo do outro, né? Que a sociedade atual, ela sequestrou e industrializou essa dinâmica de alguma maneira. Que o sujeito moderno, ele tá cindido buscando preencher uma falta estrutural e angustiante através do consumo incessante. Até rima. Sejam objetos físicos, de identidade, objetos pré-fabricados ou de aprovação superficial das redes sociais. Eu não lembro, eu não lembro se eu escrevi isso, mas as pessoas, elas preferem... Não, foi um vídeo que eu gravei. Eu tô gravando pra tantas redes que eu já não lembro se eu escrevi ou se eu gravei. Mas as pessoas, elas preferem comprar um quadro já desenhado do que desenhar um quadro que elas mesmas fizeram, tipo, que elas mesmas pintaram.
Isso não é sobre só quadros, isso não é sobre quadros, mas isso é sobre uma vida mesmo, sabe? As pessoas preferem reproduzir algo que já está feito, que já está moldado, do que criar uma vida própria para elas, do que criar uma personalidade, do que criar um gosto, tanto estético quanto, sabe, sair da manada. É isso que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero chegar. E Bauman, na modernidade líquida, ele complementa, né, que ao mostrar como todas as relações e todas as estruturas, relações, carreiras, valores se tornaram descartáveis e efêmeras, passageiras, para manter a máquina girando. É necessário uma engenharia social que nos mantenha num estado perpétuo de insatisfação. E quando eu falo de insatisfação, a gente vê em muitos âmbitos, assim. Até do celular que a gente possui, sabe? Se você não troca o aparelho que você tem, a própria marca vai dar um jeito de boicotar o teu aparelho para que você se atualize, para que você se sinta insatisfeito. Cara, é uma grana, tá ligado? É uma grana. A gente não tá falando de pouco dinheiro, principalmente num contexto socioeconômico que a gente vive hoje em dia, né? E isso é necessário para manter essa máquina girando, né? E a gente acaba trocando a profundidade da autoanálise e do ser em si, assim, por esse ruído ininterrupto de ter, de pertencer. É muito doido que as pessoas elas preferem parecer as coisas do que realmente ser de fato, sabe? Isso, cara, ainda tá uma tristeza. E Carl Jung, ele fala da sombra, né? Porque a modernidade, ela tem uma versão muito profunda a isso. A cultura atual, ela exige performance constante, né? De uma persona imaculada e adaptada às exigências morais do coletivo. E um medo visceral do silêncio exterior que reflete o terror de ouvir o ruído interior, assim. E a TV, ela acaba... Eu sou muito hater da TV, né? Me desculpem pessoas que gostam da televisão. mas a TV, ela acaba sendo essa protagonista em relação ao ruído de fundo. Porque o que eu mais vejo, assim, a primeira coisa que algumas pessoas fazem ao chegar em casa é ligar a TV, cara. Às vezes ela nem quer assistir algo em específico. E é aí que tá, cara. É você observar isso. Porque às vezes não tem algo específico para que você assista, mas você simplesmente liga a TV e deixa passando qualquer coisa lá. Sabe? Quando não é isso, é trocando de telejornal em telejornal. Acaba um, vai pro outro. E vai pro outro. E vai pro outro. Meu vizinho mesmo, eu observei esses dias. Ele deixou a TV dele ligada e veio sentar aqui fora. E ficou ali. Ele ficou ali pensando, mas a TV tava ligada, tá ligado? Pra quê, tá ligado? Pra quê? Já tomou sua água? Pois beba. A minha está acabando já. Aí você me pergunta se eu bebo água? Será que isso te responde? Só que agora de noite eu dou uma maneirada, porque senão amanhã minha bexiga está explodindo. Ou eu levanto durante a noite, que é uma coisa que eu detesto, é atrapalhar o meu sono maravilhoso pra fazer xixi, cara. Não faz nem sentido. Mas enfim, e o que a gente tem de resultado com isso, né? Porque a maioria das pessoas, elas fogem ativamente do processo da individuação, que eu tanto trago, cara.
porque foi algo muito importante para mim. Eu passei por isso, eu precisei passar por isso para aguentar o silêncio de hoje. E muitas vezes eu até, observando, às vezes eu acabo querendo fugir disso e eu já, opa, peraí, calma aí, do que você tá fugindo, minha filha? E eu tenho um podcast que fala só sobre isso, cara, sobre individuação, sobre integração, sobre vínculos, sobre medos. E isso é muito importante, sabe? Porque em vez de você integrar suas contradições e desenvolver um eu autêntico e inabalável, o sujeito contemporâneo, ele prefere a anestesia. Eu não sei qual é o medo visceral que as pessoas têm de olhar pra dentro. De às vezes aceitar, eu sou egoísta, eu sou invejoso, eu sou teimoso, eu sou arrogante. Aceitar essas coisas, sabe? São sombras. Eu sou orgulhoso. O que você faz com isso? Você vai se definir só por isso? Você não vai buscar ser um ser humano melhor? Você não vai buscar transmutar? Você não vai buscar ressignificar isso? Sabe? Que as pessoas, elas têm o dado na mão às vezes, mas elas não sabem o que fazem. Pra onde... Aí, quando elas não sabem o que elas fazem, elas jogam no outro. Elas projetam no outro. Então é complicado. É muito fácil você julgar alguém confuso quando você está imerso numa confusão dentro de si, né? Falei, tô leve. E isso tudo se dissolve, né, na psicologia de rebanho. A gente terceiriza a moralidade, a responsabilidade existencial para algoritmos, figuras de autoridade ou dogmas coletivos. Um adoecimento psíquico em massa, disfarçado de normalidade. O que é ser normal hoje em dia? O normal, infelizmente, não tá me cabendo, cara. Eu acabo ficando à margem. Uma marginal. Sartre e Camus. Eu falo Camus. Se você fala Camus, o rolê é tô contigo, entendeu? Eu falo Camus. Albert Camus. Nos lembra da angústia da liberdade, que eu falo bastante lá no meu Instagram. Sem grandes narrativas absolutas, como a religião, né? Ou o Estado, providência, para nos guiar, o universo é essencialmente absurdo. E as pessoas têm dificuldade de lidar com o absurdo, com a falta, com a impermanência, com a falta de respostas. E a responsabilidade de criar sentido real recai inteiramente sobre nós. E o que você faz com essa responsabilidade toda? E é aqui que entra esse despojamento e esse essencialismo que deixam de ser escolhas estéticas e passam a ser atos de rebelião filosófica. Eu sou uma grande rebeladora, cara. Porque exige-se uma estruturação profunda, uma verdadeira arquitetura da mente. O meu projeto é sobre isso, ele se encaixa nisso, sobre a arquitetura da mente. O projeto Prisma, ele fala sobre você dar nome aos seus demônios, você dar nome às suas emoções e faz parte dessa individuação, né? De você olhar para um sentimento que você tem de angústia, para um sentimento, e você não só categorizar ele como só uma raiva, mas entender de onde que ele vem, o porquê dessa raiva, o porquê dessa angústia. E não só se sentir ansioso ou só se sentir na bad, sabe? Mas você de fato investigar o porquê do porquê, do como. Para que você consiga filtrar o que é vital e descartar o que é apenas ruído imposto pelo meio. E você viver de forma radicalmente intencional, cortando esses excessos, tolerando o vazio e bancando as próprias escolhas, que é a única forma de recuperar a autonomia diante de um sistema que quer nos manter passivos.
E, enfim, falando de sistemas também, entender como que ele funciona, sabe? Aquela época ali que saiu aquelas coisas dos arquivos do Epstein, do Diddy e tal, é só um design de sistema que ele se repete. Não é a primeira vez que isso acontece. E as pessoas, ai meu Deus, se apavoram e não saem disso, sabe? E é muito interessante, porque é o mesmo momento em que as pessoas ficam de cara, ficam abismadas. Quando você trata a coisa com um pouco mais de pragmatismo, elas te chamam de insensível. Mas ao mesmo momento, são as mesmas pessoas que ficam indignadas com o fato e passam. Vão ver outra coisa, vão assistir outra coisa. São os justiceiros da internet. Mesma coisa que aquele cachorro lá, o cão orelha. É muita hipocrisia, tá ligado? Então, é muito complicado. Se a gente projeta a trajetória atual dessa sociedade do cansaço e do espetáculo pro futuro, o horizonte, ele aponta uma bifurcação drástica, cara. A gente não caminha para um apocalipse cinematográfico, mas para um esgotamento silencioso e sistêmico. Se a inércia coletiva se mantiver, a tendência é que a civilização se divida não apenas por classes econômicas, mas por estados de consciência e autonomia, e é o que já vem acontecendo. Que a gente pode mapear os destinos dessas rotas até em 3 estágios, assim. Eu até escrevi sobre isso, desses 3 estágios, né? O triunfo do simulacro e o algoritmo como o grande outro, se a gente pega e traz um pouco dessas observações, dessas filosofias antigas e trazendo para o atual, o filósofo Jean Baudrillard, ele já alertou sobre a era dos simulacros e simulação, onde o mapa substitui o território. E para a grande massa, o destino imediato é a perda total do real. As experiências, elas passarão a ter valor apenas se puderem ser convertidas em dados, imagens ou engajamento. E nesse cenário, o algoritmo ele assume aí um papel de grande outro, lacaniano de uma forma bem literal. Não precisaremos mais nos perguntar o que desejamos, pois a máquina vai fazer a engenharia dos nossos desejos antes mesmo que eles cheguem ao nosso nível consciente. O resultado é a automação da psique, uma vida onde o sujeito é apenas um consumidor passivo de identidades pré-fabricadas, completamente alienado de si mesmo, cara. Vocês têm noção da dimensão que é isso, mano? Isso é bizarro, pra mim é bizarro. A minha letra é super legível. E essa positividade tóxica também, e dessa hiperprodutividade, elas não são sustentáveis a longo prazo, porque o destino dessa aceleração é um curto-circuito psíquico em massa. A coleira de ouro do desempenho contínuo e da anestesia digital inevitavelmente se tornará insuportavelmente apertada. Quando o sujeito não consegue mais produzir, consumir ou até sustentar a sua persona de sucesso, ele não apenas adoece, ele entra no que Nietzsche chamou de niilismo passivo, que é um estado de cinismo, apatia, depressão profunda. Será um momento em que a fuga do inconsciente cobrará o seu preço mais alto, manifestando-se como uma neurose coletiva severa. Porque a biologia e a psique humana simplesmente não foram projetadas para ignorar o silêncio e a introspecção por tanto tempo. A gente precisa dar um tempo, a gente precisa respirar. E a todo momento a gente tem estímulos, a gente tem informações, a gente tem coisas acontecendo. Um mundo em que todos falam, quem que escuta? Eu estou aqui falando.
Quem que me escuta? Acho que aqui também entra um contraponto vital, né? Onde uma massa ruma para dispersão. A resposta orgânica de uma minoria será o recolhimento e a reestruturação. Não tem como. A gente vai colapsar em algum momento. E para não enlouquecer junto com o sistema, o indivíduo do futuro precisará se tornar dissidente da normalidade. A gente vai chegar num ponto em que será imperativo erguer uma verdadeira arquitetura da mente. Isso significa que construir defesas psicológicas rigorosas para filtrar o ruído do mundo vai ser a saída, e não será tentar mudar a sociedade em larga escala, mas operar conscientemente à margem dela. Se torna um marginal. Isso vai envolver um minimalismo existencial absoluto, retirar do ambiente, da rotina, tudo que drena a atenção, objetos, consumos fúteis, relações superficiais, porque isso drena energia. Tudo, absolutamente tudo, consome energia vital. Para que a gente consiga criar um núcleo de luz e de foco. É inevitável, a gente vai colapsar. Vai chegar também o resgate do trabalho manual e do corpo, que é retornar ao tangível. Seja você criando arte, tocando um instrumento ou até plantando. Isso vai servir de âncora de realidade para combater a hipervirtualização. Aceitar o isolamento é necessário. Isso vem com um processo de individuação para que se torne um pouco mais leve essa transição. Integrar a própria sombra e os instintos se tornará um ato supremo de rebelião. O destino, nessa forma de viver, é a cisão entre aqueles que terceirizarão a sua existência para a máquina e para o coletivo, e aqueles que assumirão o fardo pesado. Só que é libertador, para serem donos da própria mente, para não deixar que um algoritmo dite. Vocês viram aquela parada lá da inteligência artificial e de todo aquele rolê lá que a galera conseguiu mapear o comportamento neural de uma mosca? Olha onde... Tipo assim, ao mesmo momento em que isso tudo é muito incrível, se torna um pouco assustador, porque é como eu falei ali, cara, a gente vai virar zumbizinhos, cara. Antes da gente desejar, já vai dizer pra nós, já vai predeterminar pra nós o que a gente tem que desejar, entendeu? E considerando que essa cisão, ela exige um esforço constante para não sermos tragados de volta pelo ruído. Eu pergunto para vocês que maneira prática vocês acreditam ser possível blindar a própria mente no dia a dia, quando o ambiente externo exige tanto da gente, tanta energia vital da gente.